O meu nome é Rui Serapicos, sou Managing Partner da CIONet e fui convidado a falar um pouco sobre tendências cloud e como há pouco tempo me convidaram para falar sobre cloud, eu estava a dizer nessa altura que nós somos uma empresa cloud, nós somos uma empresa baseada na cloud. E sendo uma empresa não baseada na tecnologia cloud, obviamente temos um portal que é baseado em tecnologias cloud, mas temos uma configuração cloud. E a importância de configurações cloud é muito importante do ponto de vista de compreender a diferença entre uma lógica de piramidal, vamos dizer, hierárquica, versus uma lógica hub and spoke, ou seja, distribuída, mas sempre com um centro, para uma lógica muito mais orientada para a cloud, orientada não no termo tecnológico da cloud, mas orientada para a rede, de forma a que todos os seus interlocutores consigam distribuir valor independentemente de haver um centro ou não, ou de haver um sistema de controle. E é essencialmente esse o conceito da CIONet. É uma rede, é mais do que uma rede, é um ecossistema que trabalha com um conjunto de parceiros. Esses parceiros entregam valor de várias formas, uns através de conhecimento, outros através de espaço, outros através de, obviamente, acesso, como é o caso da Bit, e o meu objetivo é falar um bocadinho sobre estes temas. Como é que funciona este ecossistema em cloud, esta nuvem de interlocutores, o que é que fazemos e o que é que isso significa do ponto de vista de tendências cloud. Já agora, para dar um enquadramento sobre tendências cloud, aquilo que nós temos vindo a assistir é que, de facto, a adoção cloud e a adoção de um conjunto de novas tecnologias também tem vindo a mudar profundamente do ponto de vista do comprador. E já se falou aqui um pouco em que há diferentes níveis de interlocutores, em que há diferentes camadas de decisão, há diferentes níveis de orçamento ou de diferentes formas de distribuir o orçamento e cada vez mais essas formas estão mais distribuídas. Além dessa forma distribuída de orçamento, também há uma forma de decidir diferente. Não lhe vou chamar social buying, mas vou pelo menos falar de a capacidade do decisor interagir com os seus pares de uma forma completamente social e distribuída. E é de certa forma isso que a CIONet faz, permite que os interlocutores consigam entre eles partilhar know-how a custo zero, ainda por cima, de forma a que consigam compreender tendências, compreender soluções, compreender o que é que os interlocutores do mercado, o que é que os vendas estão a fazer, o que é que os fabricantes estão a fazer e tomar as melhores decisões, não de uma forma unívoca, não de uma forma totalmente virada numa relação fornecedor-comprador, mas de uma forma em nuvem. E o que é que estamos a falar? De uma rede de 6.100 membros que surge na Bélgica em 2006, em Portugal em 2013 e estamos a falar também, já agora só voltar aqui um pouco atrás, neste momento estamos a falar de 22 países. Em Portugal estamos com 400 e tal membros. Os membros têm um grande enfoque em inovação e tecnologia e o que é o centro desta rede é essencialmente, ou o centro desta nuvem, é a agenda do CIO, a agenda do decisor. O que é que me preocupa como decisor, quais são os temas que são relevantes como decisor para ajudar a minha organização, para ajudar o meu negócio a ser mais competitivo, a vender mais, a otimizar mais a minha estrutura de custos, etc. E para isso nós tipicamente constituímos um Advisory Board que representa, tanto a nível em Lisboa como no Norte, representa um conjunto de entidades que são tipicamente entidades que dão uma fotografia sobre exatamente o que é a economia, o que é o tecido empresarial. Sei lá, desde a Jerónimo Martins, REN, Fidelidade, Santander e por aí fora, passando a publicidade. Obviamente, nós também, muito recentemente, fizemos-nos representar por membros no Norte, porque consideramos que o tecido industrial e o tecido, vamos dizer, de construção de valor pela economia mais de bens transacionáveis deve-se muito ao Norte e, por isso, também temas como a Indústria 4.0 ou temas como a monetização de um conjunto de soluções que passam pela indústria é extremamente importante que haja esse feedback. Isto são
alguns exemplos dos nossos business partners e também fazemos um conjunto, e voltando ao tema do ecossistema ou da cloud, nós desenvolvemos um conjunto de parcerias com entidades académicas, seja a INSEAD, seja a Bocconi, em Portugal com a Porto Business School, a Católica e a Nova e o ISEG, e o objetivo é partilhar com estas universidades ou com estas escolas de gestão boas práticas e ter um intercâmbio de conhecimentos. Quais são os temas e as iniciativas que nós trabalhamos e começamos agora a aproximar do tema cloud? Os temas são muito virados para automação de negócio, ou seja, como é que nós conseguimos melhorar o desempenho do nosso negócio em função de um conjunto de práticas, sistemas e métricas que sejam através de software, através de soluções de ERP ou soluções que estão muito enfocadas em automatizar processos de negócio, mas também novas tendências de mercado que passam por automação do trabalho que hoje em dia é feito por humanos. E isso leva a temas que estão muito virados para não só a privacidade, a componente legal, mas também a componente ética, que são coisas que hoje em dia não estão tão debatidas quanto deveriam estar. Entre outros temas, também debatemos Everything as a Service, a componente de cibersegurança, em que vamos estar em parceria com o ISEG num evento de cibersegurança e depois, aqueles que pretendam, poderei falar mais em privado sobre como é que nós desenvolvemos estes eventos. São eventos, vamos dizer, para a comunidade e estes são alguns exemplos daquilo que são os debates ou as tertúlias com que fazemos com os CIOs e a forma como interagimos. Especificamente, e só para dar um exemplo, nós desenvolvemos muito recentemente um evento sobre a Internet of Things, onde os CIOs de um conjunto de empresas foram falar de uma forma muito prática e pragmática. O que é que estou a fazer, quais são as dificuldades que tenho, de que forma é que eu consigo criar outra vez um ecossistema ou uma nuvem de parceiros, de fornecedores, para me ajudar a resolver o tema da Internet of Things. E convidámos, obviamente, também um orador internacional para este tema, nomeadamente o Joris Girtman, que é um especialista na área de Internet of Things. Como disse também, estamos a trabalhar na componente de segurança. A componente de segurança na cloud também é um tema muito, muito relevante todos os anos fazemos a eleição do European CIO of the Year, onde tivemos o privilégio de apresentar um português que ganhou, então era o CIO da Farfetch, um dos poucos unicórnios portugueses, em que ganhou, de facto, o European CIO of the Year. Sobre tendências cloud, serei relativamente breve, pois vou falar sobre três pontos essenciais. Adoção, drivers e investimento. Vamos dizer, esta visão é uma visão que está muito virada para o que é que está a acontecer no mercado, quais são os drivers de adoção e de que forma é que o investimento está a acontecer em termos de cloud. Alguém falou sobre o tema de uma linguagem Disney, creio que foi o João, e de facto esta é a perspectiva, ou esta é a visão de um millennium ou de um digital native sobre a cloud. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que a cloud é um pouco de tudo e nós podemos fazer tudo com a cloud. O último orador, na prática, foi exatamente isso que disse, nós temos uma capacidade de escalar, uma capacidade de customizar, uma capacidade de monetizar transações, hardware, software, storage e por aí fora, e isso traduz-se no céu ser o limite da imaginação. E isto traduz também em alguns paradigmas que estão a mudar profundamente a forma como se faz a aquisição, não só de serviços, mas também se desenvolve negócios. Nomeadamente, há uma desmonetização, este termo é um termo estranho, há uma desmonetização da adoção, ou seja, os modelos de negócio hoje em dia estão a ser desenvolvidos de forma a que eu ofereça inicialmente, com o caso do modelo freemium, eu ofereça inicialmente o acesso a um determinado serviço e depois aplique um fee, que poderá ser as a service, relativamente a esse mesmo serviço.
Sobre o enfoque, e não tive a oportunidade sequer de falar com os dois oradores anteriores, mas parece que estávamos em sintonia, tanto do ponto de vista de linguagem Disney, como do ponto de vista de cloud híbrida. E porquê? Porque cada vez mais as organizações, aquilo que querem de facto, os decisores de negócio, o que querem de facto é falar sobre a linguagem de negócio, não querem falar sobre a dimensão de RAM, de storage ou do que for, querem claramente perceber quais são os benefícios. Um projeto cloud, idealmente, não deve começar com termos técnicos, mas com termos de negócio, e aí o CIO está literalmente a mudar todo o seu chapéu e todo o seu desempenho e todas as suas funções como decisor de tecnologias. E aquilo que nós vamos assistir é que mais de 30% dos novos investimentos em software de prestadores de serviços mudarão de cloud first para cloud only. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que se no passado passava-se de on-premises para on-premises e cloud, depois mudou-se um pouco para cloud first, e o que se quer dizer com cloud first é começamos com cloud e depois vamos transferir legacy para a cloud. Hoje em dia, aquilo que alguns analistas falam de bimodal IT ou falam sobre 3D, essencialmente vai acabar, segundo o nosso ponto de vista, vai acabar por desaparecer. Ou seja, o que vai acontecer vai ser completamente transversal a entrada da cloud, ou seja, vai ser desenvolvida como cloud only, ou seja, não vai haver legados, não se vai estar a pensar em legados, mas vai se estar a pensar tudo nativamente na cloud. E exatamente o ponto seguinte é exatamente isso que quer dizer, que é o on-premises, de certa forma, vai ser, especialmente para novas empresas, para novos projetos, vai ser completamente insustentável. Isto são as tendências de mercado do ponto de vista de crescimento. Estamos a falar de crescimentos a 2 dígitos, coisa que a economia portuguesa não se lembra há muito tempo, e que as tecnologias tradicionais também não se lembram há muito tempo. Porque enquanto as tecnologias tradicionais estão a crescer a 1 dígito, entre 2% e 3%, e não todas, as tecnologias cloud estão a crescer a 2 dígitos. As empresas que têm tido maior crescimento, empresas como a Amazon, taxas de crescimento a 81%, taxas compostas de crescimento de 81%, até empresas que são completamente nativas na cloud. Só para dar um exemplo, 2 exemplos que claramente esta audiência conhece, nomeadamente Snapchat e a Netflix. Têm soluções totalmente nativas na cloud. Voltando ao tema daquilo que foi uma intervenção anterior, que é a Europa está um pouco atrás. Ou seja, 33% é de facto o valor mais baixo do orçamento de TIs alocadas a cloud services. E os europeus são aqueles que adotam com menor velocidade. Além disso, o investimento está muito ainda enfocado em clouds privadas e não tanto em clouds públicas. Aquilo que também é a nossa crença é que, de facto, não vai ser o Nexus of Forces ou a terceira plataforma que vai fazer a mudança de paradigma, mas muito mais aquele 6º ponto que ali está, que é a digitalização do negócio. A transformação digital é que vai levar a que empurre a componente de cloud para o mercado, ou todos os players, ou todo o ecossistema de cloud para o mercado. E isso significa que alguns destes, vamos dizer, destes decisores que aqui estamos a falar, nomeadamente aqueles 20% de baixo reconhecimento e alguma resistência à implementação de cloud, vão deixar lentamente de existir. Isso tem a ver com também a entrada no mercado de um conjunto de pessoas que pertencem a uma geração que não reconhecem qualquer valor tanto em soluções legadas como soluções on-premises. E, mais uma vez, para quem não conhece o Hype Cycle da Gartner, essencialmente este Hype Cycle, assim como muitos outros, analisa tendências cloud sobre, tanto desde o arranque da tecnologia até, vamos dizer, ao planalto de produtividade. E estamos no planalto de produtividade de Software as a Service,
o Platform as a Service vai descer ainda do ponto de vista de, não tanto de credibilidade, mas vai descer do ponto de vista de entusiasmo, que é exatamente o tema que o Hype trata tempo versus entusiasmo e adoção de tecnologia associada a esse entusiasmo. E mais uma vez, relativamente ao tema da adoção, a adoção está a tender para uma cloud híbrida. Ou seja, aquilo que estamos a ver é que cada vez mais para anos futuros a tendência será ou hosted private clouds ou clouds híbridas, ou nuvens híbridas. E, só voltando aqui ao tema de clouds híbridas, aquilo que nós temos vindo a verificar é que a evolução da adoção cloud está muito virada neste gráfico de baixo para cima, ou seja, uma adoção inicial de CRM, depois de Office, de ERPs, de soluções de Office, e à medida que vamos evoluindo na maturidade organizacional, vão entrando sistemas core para a cloud. E isso é um tema muito relevante e que, de certa forma, espelha o que é que vai acontecer no futuro em termos de adoção das soluções de negócio para a cloud. O que é que isto significa para os CIOs e em jeito de conclusão, o que é que isto significa para os CIOs em termos de adoção e em termos de necessidades? Em termos de adoção, significa que todo e qualquer fornecedor tem de se enfocar e estar preocupado em ter uma estratégia clara de crescimento na cloud. Aquele que não tiver uma estratégia clara de crescimento na cloud será, vamos dizer, deixado de parte e, não vou dizer deixado num canto escuro, mas não terá tanto sucesso quanto outros. E, de seguida, estamos a falar da componente das clouds híbridas, ou seja, o uso da nuvem está lentamente a mudar para serviços de nuvem pública, mas nós acreditamos que esse tema vai passar primeiro por uma cloud híbrida e depois clouds públicas. E os casos de uso têm tipicamente drivers de avanço do ponto de vista de transformação digital, drivers de adoção, drivers de agilidade e de everything as a service, que significa, de certa forma, que os casos de uso estão muito enfocados no benefício do negócio, não tanto no benefício de custo. E, por último, aquilo que eu falei inicialmente, que é a distribuição dos orçamentos e a distribuição dos níveis de decisão e o diferente emaranhado que hoje em dia um fornecedor encontra ao lidar com diferentes níveis de decisão. E obviamente, a mudança é a única coisa que é certa e por isso é sempre interessante ter uma perspectiva de um millennium ou de um digital native de o que é cloud, ou seja, é algo que em que tudo é possível. Muito obrigado.